Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que você identifica o time certo de entrada para suas operações no Day Trade, como que você faz isso na prática, o que fazer e quando fazer, como que você alinha isso, né? Como que você tem uma clareza muito grande do que fazer e quando fazer exatamente no mercado. Isso vai te trazer consistência de fato nas operações, você vai ficar operando com muito mais tranquilidade. Então esse é o objetivo. Muita gente quer ter o time certo de entrada nas operações, mas não entende o que você precisa buscar para ter o time certo de entrada. Então vamos lá, olha só, uma das coisas que você tem que entender é como que você faz uma análise da forma correta. Eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Como que você identifica uma verdadeira oportunidade de trade dentro dessa análise, tá? Então a gente vai ver isso também nesse conteúdo de hoje. E, pessoal, como que você identifica um ponto de entrada nítido dentro dessa sua oportunidade de trade encontrada dentro da análise feita da forma correta. Então uma coisa vai levando a outra, percebe? Sempre o time certo de entrada é depois das capturas de liquidez. Por quê? Porque a verdadeira oportunidade de trade ela vem exatamente depois que a maioria dos traders já foi estopado. É exatamente o comportamento que o mercado tem. Vou até fazer um exercício aqui com vocês agora, muito interessante de pensamento, né, de raciocínio, que é o seguinte. Imagina se todos os institucionais que movem os preços, né, o preço só sobe com a participação institucional, ele só cai com a participação institucional também. Então, se todos os institucionais eles vão para cima, eles são otimistas, eles compram e toda a grande massa também compra a partir de uma oportunidade de trade que o mercado gerou de compra, percebe? Se o mercado segue uma oportunidade de trade que ele acabou de gerar de compra, vai todo mundo para o mesmo lado. E se todo mundo for para o mesmo lado, quem que paga a conta? Quem que vai pagar a conta? É a corretora tal que vai pagar a conta e tal? Não, não existe. Quem paga a conta é quem está indo para o lado errado do mercado. Então os institucionais movem os preços e quem paga a conta para os institucionais? Os traders varejistas e outros institucionais que são tanto perdedores quanto os traders varejistas, que existem vários. Quando você vai estudando a fundo isso, você descobre exatamente essas pérolas, beleza? Então pessoal, vamos lá. Vamos começar com esse conteúdo muito importante, porque eu estou falando isso tudo para você entender que o mercado ele vai induzir, ele vai estopar a maioria dos traders e depois ele vai gerar as melhores oportunidades de trade. Essas oportunidades depois da captura da liquidez, depois da captura dos stop loss, que são movimentos de indução que ocorrem o tempo todo no mercado, são as verdadeiras oportunidades de trade e aí fica muito fácil para você encontrar o time certo de entrada a partir de uma oportunidade de trade verdadeira. Então a gente vai estar mapeando isso também. Para time de entrada tem tudo a ver com o alinhamento de macro e micro, que é o tempo gráfico um pouco maior com o tempo gráfico menor. Esse alinhamento de refinamento do contexto da análise que você está construindo faz total diferença para você encontrar o time certo de entrada. Então tudo isso a gente vai ver nesse conteúdo. Pessoal, deixa o dedo no like, o conteúdo vai elevar o seu nível no mercado. Se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar sem enrolação. Olha só, esse trade aqui, por exemplo, todas as oportunidades que eu mostrar aqui para vocês de exemplo, elas são mapeadas com antecedência. Eu vou mostrar o antes e depois para vocês, que a gente mapeia lá do time do Excelência Trade, que é o meu programa de formação do mercado, que é muito além de uma mentoria, não tem nem como comparar. A gente faz toda uma dinâmica de teoria e prática lá dentro o tempo todo, né? Então todas as oportunidades que eu estou de olho referente a todos os mercados, porque eu vou mostrar aqui para vocês o que eu trago aqui no canal e o que a gente faz lá dentro do treinamento Excelência Trade é referente a todos os mercados, beleza? Então independente de qual mercado que você opera, a gente faz exatamente ali os estudos. Então todos os dias eu mostro todas as oportunidades que eu estou de olho no mercado de mini índice, mini dólar, Forex, criptomoedas, mercados internacionais, né? Nasdaq, S&P, Dow Jones, enfim, todos os ativos. Eu mapeio em torno de 16 ativos todos os dias com o time e a gente mapeia todas as oportunidades e todas que eu for mostrar aqui para vocês eu vou estar mostrando antes e depois para vocês entenderem como que as coisas funcionam e como de fato a construção do contexto mostra o time certo de entrada e você consegue consistência com muito mais facilidade do que você imagina se você tiver um método, beleza? Então bora começar, pessoal, vamos lá. Não esquece de deixar o dedo no like e vamos embora, olha só. Olha só, pessoal, essa oportunidade de venda tem muito a ver com isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, isso aqui é um pequeno material, tá, para explicar que macro e micro, que é um alinhamento de tempo gráfico maior com um alinhamento de tempo gráfico menor, é muito importante para você identificar boas oportunidades e encontrar o time de entrada. Nesse exemplo, aqui eu trago 4 horas com 15 minutos, mas isso aqui é só um exemplo, porque você pode utilizar qualquer tempo gráfico no mercado. Eu, inclusive, na maior parte do tempo, uso muito, por exemplo, os 5 minutos alinhado com o 1 minuto, por exemplo. Parece que é tudo micro, né? E de fato, mas se você for perceber, os 5 minutos, nesse caso, ele trabalha como macro, que é um tempo gráfico um pouco maior,
E o 1 minuto seria o refinamento daquele estudo. Então você já está trabalhando com macro e micro, você já está encontrando cenários contextuais e verdadeiros, onde as probabilidades de fato jogam ao seu favor, jogam a favor do trader, que é exatamente o que você precisa no mercado, beleza? Então macro e micro é extremamente importante. Por exemplo, quando você vê um order block, né, institucional, lá no 4 horas, aí você joga no tempo gráfico menor, você tem uma estrutura, uma oportunidade de confirmação dentro da região, você já vai estar alinhando macro e micro. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, só que eu vou mostrar na prática aqui no gráfico, beleza? Então olha só, vindo aqui para essa oportunidade, por exemplo, a gente vai mapear estudos aqui, esse aqui é o mini índice, mas a gente vai olhar lá no Forex, a gente tem uma venda insana que a gente mapeou hoje, inclusive, que foi desenvolvida hoje, a gente mapeou ontem, na verdade, desenvolveu hoje de manhã. Essa aqui do mini índice é de ontem, eu compartilhei lá no meu Instagram, foi um trade de R$8.000 e poucos. Essa operação foi bem bacana. Se você não me segue lá no Instagram, o link está na descrição, tá lotado de conteúdo insano sobre sistemas de smart money e tudo mais por lá. E tem de criptomoedas também, ó, Litecoin. Então a gente vai passar em todos os mercados, igual eu falei. A gente sempre mapeia todos os ativos, todos os dias eu coloco pro time lá todas as oportunidades que eu estou de olho em todos os ativos. E aqui no canal, com certeza, também a gente fala sobre todos para mostrar, né, que as metodologias e toda essa técnica mais avançada de mercado que gera de fato todo esse desenvolvimento, ela funciona perfeitamente igual para todos os mercados, beleza? Então se você for ver, pessoal, aqui, uma das coisas muito importantes para você encontrar o time de entrada, igual eu comecei falando, é fazer uma análise da forma correta. Então, pegar trade a favor da tendência é o que você deve fazer o tempo todo? Olha só, o que eu recomendo para o pessoal sempre é que trabalhe com contexto. Então, se tiver contexto suficiente, eu pego a oportunidade contra a tendência frequentemente, são ótimos movimentos e não tem problema nenhum. Agora, quando você pega trade a favor do flow, da forma correta, igual eu vou mostrar aqui para vocês, a favor da tendência, do jeito certo de pegar trade a favor da tendência, você tem uma confluência a mais, né? Que você está indo a favor do flow do movimento, então tem uma confluência a mais ali que é bacana. Nesse cenário aqui, por exemplo, de venda, é um trade a favor da tendência da forma correta. Vamos entender por quê. Olha só esse insight que eu vou dar aqui para vocês logo no início do vídeo. As melhores oportunidades de trade para você entrar nos movimentos, no ponto certo, no time certo, são oportunidades de reversão. Só que não necessariamente você vai estar pegando o trade contra a tendência, né? Muita gente tem dificuldade de entender isso, mas se você entender a explicação agora da realidade do flow da tendência, de como que você pega trade a favor da tendência da forma correta, você vai entender isso que eu acabei de falar. Então olha só, quando você tira o zoom do mercado, no day trade, pessoal, no day trade, na maior parte do tempo você vai alinhar a tendência secundária com tendência terciária, tá bom? Então é sempre assim, tendência secundária com tendência terciária, logo isso se encaixa perfeitamente com macro e micro e uma coisa vai ligando com a outra e você vai construindo exatamente a sua consistência no mercado e sua objetividade do que fazer e quando fazer, isso é o mais importante, beleza? Então, quando você está no zoom, você está no zoom aqui no gráfico, estou lá no zoom, vendo o momento presente, tudo mais. O que você visualiza aqui? Qual tendência que você está vendo? A tendência terciária, que é a tendência micro, a tendência menor, que é exatamente de alta, por exemplo, nesse caso, ó, preço está subindo, topos e fundos ascendentes, inclusive aqui micro, ó, topos e fundos ascendentes, então você vê tendência de alta, só que essa é a tendência terciária. Normalmente você vai pegar um trade de reversão com a tendência terciária, mas para ir a favor da tendência secundária, que é a tendência qual? Maior, né? O flow maior é o mais importante, é o muito mais forte, o tempo gráfico maior tende a exercer força sobre o menor, só que veja que essa técnica que eu estou passando aqui para vocês, você nem precisa subir o tempo gráfico necessariamente, só de você tirar o zoom, você já vê o flow de baixa, ó, topos e fundos descendentes, é um flow muito maior, tá vendo? De baixa. E no zoom você vê a tendência de alta. Então, normalmente você vai a favor da secundária, no caso é de baixa, e vai contra a terciária, no caso é de alta. Beleza? Então isso aqui já é um insight insano para você estar fazendo a análise da forma correta. Então já é uma sacada muito importante. Esse é o primeiro ponto. E aí, pessoal, as oportunidades verdadeiras se dão depois da captura dos stop loss. E aonde que está esses stop loss para você saber que eles estão sendo capturados e o preço está desenvolvendo uma oportunidade boa de verdade, porque está sendo após a captura da grande massa, né? A grande massa já foi estopada na movimentação, então você está com um caminho livre e está tudo clean, né? Que a gente chama, está tudo muito limpo. Qualquer oportunidade que se dá ali, ela tem alto potencial de desenvolvimento, porque a manipulação no mercado já foi ocorrida e a varredura dos stop loss já ocorreu, que é um comportamento extremamente comum no mercado. A gente vê isso todos os dias, principalmente day trade, né? Tempo gráfico pequeno, manipulação para todo lado. A gente está falando de mercado de especulação, então manipulação o tempo todo, beleza? Tem que entender as manipulações para pegar os trades da forma correta, ser consistente no mercado e operar com essa assertividade, que é exatamente o que a gente tem lá no time do Excelência Trade. Então olha só, pessoal, aqui quando você entende que o flow é de baixa, tendência de baixa, você entende também que em cima dos topos em uma tendência de baixa está a maior liquidez.
beleza? Então a maior liquidez está em cima dos topos em uma tendência de baixa. Se fosse de alta, a maior liquidez vai estar abaixo dos fundos, beleza? Então isso é muito importante de entender, porque se a gente entende isso, a gente entende que naquele topo lá em cima, por exemplo, está até marcado, tá vendo? Ó, tá até marcado aqui, por quê? Tem muita liquidez em cima. Esse topinho aqui é um topo no flow de baixa, então tá cheio de liquidez em cima dele. Se você for ver, a gente observando sobre essa configuração aqui no time de Excelência Trade, olha só, aqui a nossa parte prática do treinamento, né? A gente faz toda uma dinâmica com várias mentorias específicas de Smart Money, mentoria de WAI, mentoria de análise de preço e volume, mentoria de L. A gente faz todo um alinhamento muito forte no mercado e aqui a gente faz a parte prática onde eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho e a gente vai alinhando todo esse processo aqui nessa movimentação. Ah lá, a gente estava de olho exatamente nesse movimento. Igual eu falei, a gente vai fazendo esse trabalho referente a todos os ativos do mercado todos os dias para fazer esse trabalho prático. E olha só, a gente estava de olho nesse movimento. Perceba que o preço foi de fato lá em cima, limpou a liquidez em cima dos topos, porque em cima dos topos está cheio de liquidez, principalmente aqui, ó, porque perde esse fundo nesse movimento de baixa. Sempre que o preço faz esse movimento, pessoal, ó, aqui, cara, ele perde esse fundo, ele forma um BSL aqui grande, muito grande, que significa Buy Side Liquidity, que é uma zona de liquidez muito forte. Você não precisa gravar esses nomes, você não precisa nem entender essas nomenclaturas, porque não vai fazer diferença nenhuma. Você só tem que entender que quando o preço faz um movimento de baixa, ele quebra um fundo, cara, aqui em cima tá cheio de stop loss. Se o preço visita aqui em cima e faz um choquezinho aqui em cima, ó, uma nova configuração dessa, só que micro, e depois de limpar a liquidez, é essa aqui que tende a funcionar perfeitamente e ser o time de entrada. Então aqui ele faz um pouco disso, tá vendo? Além de todo esse contexto que eu estou explicando para vocês anteriormente, ele perde esse fundo nesse movimento de baixa. Tem tudo a ver com o estudo que a gente estava fazendo aqui prévio. Então ele busca uma zona líquida, que é exatamente em cima desses topos, uma zona de liquidez. Ele faz uma microestrutura, isso tudo faz parte para você encontrar o time certo de entrada. Uma coisa vai ligando com a outra. Então perceba que a microestrutura que é desenvolvida nesse caso poderia ter sido só um choquezinho, já ia ficar legal. Aqui a microestrutura ele anda de lado, captura a liquidez, depois ele faz a mudança de caráter. Então também era uma das opções que a gente mapeou ali. Foi de fato essa, ó. Então ele anda encaixotado primeiro, tá vendo? Ele captura a liquidez em cima dos topos, depois ele quebra e faz uma mudança de caráter em 3 ondas, que é esse movimento aqui, pessoal, ó. Mudança de caráter é a perda de um fundo válido, só que em 3 ondas. Tá vendo? Perdeu esse fundo nesse movimento de 3 ondas. Esse movimento de 3 ondas é a confirmação para mudança de caráter. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito bom no mercado. Logo, qualquer lugar aqui nessa impulsão de baixa é um bom ponto de entrada, desde que o risco-retorno esteja vantajoso. Não tem um order block aqui tão nítido, igual a gente gosta de ver. Se tivesse um bloquinho nítido aqui, seria exatamente o ponto de entrada. Por exemplo, um bloquinho aqui, ó, um order block, né? Aí seria um ótimo ponto de entrada. Vou mostrar outros exemplos para vocês nos outros ativos, onde tem os pontos de entradas mais nítidos, que vocês vão estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas quando não tem um ponto de entrada tão nítido, tem um contexto muito vantajoso, inclusive se você joga lá nos 5 minutos, olha só o que a gente visualiza. Ali eu estou no 1 minuto, né? Aqui em cima vocês conseguem ver certinho o tempo gráfico que eu estou. Se você joga nos 5 minutos, você vê exatamente a renovação, a quebra daquele fundo que eu pontuei, mais nítido um pouco, tá vendo? Nesse movimento de baixa, você vê que aqui em cima estava cheio de liquidez, igual eu expliquei. Você puxa o RSI, por exemplo, olha o que você visualiza. Exatamente topos sendo renovados e o RSI não renovando os topos. Isso mostra que a força relativa não está mais acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso demonstra fraqueza latente na movimentação de alta, oferta entrando em segundo plano, e primeiro a oferta entra em segundo plano e depois ela entra onde? Em primeiro plano. Quando ela entra em primeiro plano é onde você tem a oportunidade de trade, dentro do contexto de já ter visualizado a fraqueza no movimento anteriormente. Então a verdadeira fraqueza de um movimento vem aonde, pessoal? Nos movimentos de alta. Beleza? A verdadeira fraqueza de um movimento vem nos movimentos de alta. Beleza? A fraqueza do mercado vem nos movimentos de alta. Então aqui a gente viu isso. Ele vinha subindo, mas ele vinha demonstrando fraqueza escondida, fraqueza latente que a gente chama, oferta em segundo plano. Então ele sobe com a oferta em segundo plano, depois ela entra aqui nesse movimento de baixo, mostrando intenção, faz essa quebra de fundos no movimento de 3 ondas, você monta o trade aqui. Em qualquer lugar nessa impulsão que o risco-retorno esteja vantajoso, é exatamente onde você deve montar a operação. Ah, então poderia ter montado aqui embaixo? Não, porque se você entra aqui e coloca o seu stop lá em cima dos topos, que é onde deve estar o seu stop loss, né, em cima dos máximos, a gente está falando de mais de 240 pontos aqui, que é muito grande. Então depende do mercado nesse ponto, porque você tem que avaliar ali qual que é o stop barato, o que está dentro da sua gestão para você montar a operação. Tá?
Então é exatamente assim que funciona. E aí se você for puxar aqui, por exemplo, no EURUSD, outro ativo, é tudo igual, tá, pessoal? Qualquer tipo de mercado é exatamente tudo igual. Por isso que a gente mapeia todos, tá? Porque é exatamente igual, independente de qual mercado que você opera, é idêntico. No EURUSD, você tem exatamente uma configuração parecida com essa, também de venda. Qual que é o flow aqui de secundário, pessoal? Qual que é o flow secundário? Abaixo, igual lá no outro que a gente viu. Tá vendo? Topos e fundos descendentes, você tira o zoom, você visualiza. Agora você coloca o zoom, você vê o quê? Terciário. E pegar trade a favor da tendência terciária normalmente não é tão bom, não é tão vantajoso. Pode até encaixar, tiver uma oportunidade boa, claro, vai ficar legal. Mas visando isso, né, de qual seria o melhor, a favor da secundária é melhor. Tá? Agora tudo é contexto, igual eu iniciei o vídeo falando. Se tiver um contexto bom, você pode pegar trade contra a tendência, que vai ser um cenário vantajoso, vai gerar um ótimo movimento. Agora tem que ser um cenário contextual bom. Se for a favor da tendência, tem uma confluência a mais, ou seja, requinta ainda mais a sua operação. No caso, a favor da tendência secundária, igual eu expliquei. Então aqui no zoom você vê a terciária, você tira o zoom, você vê a secundária. E aí, se é uma tendência baixa, em cima dos topos está cheio de quê? Ó, em cima desses topos está cheio de liquidez, cheio de stop loss. Se o preço visita essas zonas e estando em posição de captura de liquidez, você pode buscar por oportunidade de venda, porque a liquidez é de cima de topos, né? Então você busca oportunidade de vendas nesse caso. E se tiver uma oportunidade de venda, você tem um cenário de time perfeito de montada de posição, porque é uma verdadeira oportunidade de trade. Então no início do vídeo eu comentei com vocês que time tem tudo a ver com verdadeira oportunidade de trade, e quando você está diante de uma verdadeira oportunidade de trade, cara, aí fica muito fácil o time. Aí é só você encontrar ali um ponto onde o risco retorno está vantajoso para você montar a posição colocando o stop no lugar certo, igual eu expliquei ali no outro cenário, vou mostrar nisso aqui também, porque está tudo perfeito. Então aqui ó, ele está visitando, está na zona líquida. É aqui que você tem que botar muita atenção. Enquanto ele está andando aqui sem capturar nenhuma liquidez, não faz sentido. Isso aqui é tudo indução, isso aqui é movimento de mitigação, isso aqui não vale a pena. Tem que ser quando ele está em posição de limpa de liquidez, em posição líquida, que é ali que ele vai gerar as oportunidades verdadeiras, e aí o time é muito fácil. Tá? Então aqui eu estou nos 5 minutos, vou jogar lá no gráfico de 1 minuto, perceba, estou sempre alinhando macro e micro. Naquele outro lá eu alinhei macro e micro, a divergência era do macro, a quebra de fundo gerando aquela liquidez era dos 5 minutos, tudo do macro. Aí depois a gente refinou isso tudo no 1 minuto. Aqui também, entendendo o flow, entendendo a liquidez, entendendo tudo isso no 5 minutos. Aí você refina no 1 minuto para encontrar a oportunidade de trade. Então você joga aqui no cenário de oportunidade, olha o que você visualiza aqui, pessoal. Quebra de fundo, num movimento de baixa que mostra intencionalidade em preços mais baixos, olha como é que o preço vem caindo com intenção. Isso aqui é uma oportunidade de venda, é uma mudança de caráter, estando em posição de captura de liquidez lá de trás que a gente acabou de visualizar. Então isso é extremamente importante, olha lá, em cima dos topos, está limpando toda a liquidez, indo a favor do flow da tendência secundária e contra a tendência terciária. Então é assim que você vai encontrando os pontos de entrada. O preço vai buscar um teste, é aqui que você monta a operação, tá? Nesse movimento. Qualquer lugar aqui, igual eu expliquei, você vai pegar a referência exatamente dessa impulsão de baixa. Na hora que o preço buscar um teste, você tem que ver aonde aqui, já que não tem nenhum order block tão nítido, o único bloco mais nítido seria aqui. Ó. Só que o risco é muito baixo. Desse order block, a gente está falando, para quem opera Forex vai saber, 1.4 pip, ou seja, é muito pouco. Você tem que entrar antes quando o risco está muito baixo. Assim, sempre recomendo isso para o time. Entrada antes, 2 e poucos pips, é muito baixo ainda. Então, qualquer lugar que você entrar ali, você está entrando no time certo, porque a oportunidade é verdadeira. Entendeu? A oportunidade é verdadeira. E aí, quando você tem uma oportunidade verdadeira, o cenário fica muito objetivo. Então, se você for ver aí, o preço vai desencadeando todo esse movimento, lá, perfeitamente, vai andar bem mais lá para baixo. Se você for ver aqui no time de Excelência Trade, a gente mapeando exatamente essa possibilidade, olha só. Bem aqui, olha só, mercado de Forex. Olha lá, a gente já está visualizando desde antes do movimento desencadear de fato, ó. Possibilidade da movimentação ali naquele preço. Então, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Se não me engano, foi um pouquinho antes. Ó lá, a gente visualizando exatamente ali a movimentação, ó, um desenvolvimento de mudança de caráter ou de microestrutura em cima daquele topo. Seria interessante, acabou sendo a mudança de caráter mesmo. Olha lá, exatamente esse movimento. Ó. Beleza? Então, a gente mapeando com antecedência e o desencadear dessa movimentação. Então, isso é importante. Time de entrada tem tudo a ver com você identificar essas zonas de liquidez adequadas, porque é ali que as oportunidades verdadeiras vão se desenvolver. E aí, cara, identificar essa oportunidade se dando nessa região, qualquer lugar que o risco retorno alinhar, você tem um cenário favorável. A gente pode vir aqui em outra configuração, para ficar bem nítido também. Aqui já é uma criptomoeda, então a gente foi lá no mini índice, a gente veio para o mercado de Forex, a gente está
agora em mercado de criptomoedas, a gente pode puxar nos mercados internacionais também, que vai ser a mesma coisa, Nasdaq, S&P, Dow Jones, a gente encontra os mesmos cenários, tá bom? Nesse cenário aqui, pessoal, o que a gente tem? Ó, olha o padrão, olha os princípios, né, das configurações. São configurações diferentes, mas tem os mesmos princípios. É isso que traz consistência no mercado. São os seus comportamentos alinhados que vão gerar a consistência no mercado. Porque os seus comportamentos que geram os resultados. Todo resultado que você tem, ele é gerado pelos comportamentos que você tem. Então, consequentemente, se você quer ter resultados consistentes, você precisa alinhar os comportamentos para ter comportamentos consistentes, beleza? Então, isso que vai gerar o resultado consistente. Então, perceba que aqui a gente está falando sobre comportamentos consistentes. Olha só os princípios. Qual que é o flow secundário? De baixa. Flow secundário de baixa. Qual que é o flow terciário? De alta. Você vai pegar o trade a favor do terciário ou do secundário? De preferência do secundário. Então, ó, o terciário é de alta, o flow secundário é de baixa. A liquidez está onde? Muito em cima dos topos. Olha aqui, topos nivelados. Aqui mesmo, antes, só quando tinha esse topo aqui, nesse flow de baixo, a gente já estava observando por ele. Então aqui em cima já tinha muita liquidez. O preço veio nivelando os topos, cria-se uma resistência aqui, tá vendo? E essa resistência, isso aqui chama a atenção do trader varejista. O trader varejista vai vender nessa região e forma aqui um negócio, um fenômeno, né? Que é exatamente uma piscina de liquidez entre a zona de indução, que indução é toda aquela oportunidade de trade que faz os traders montarem posições antes da hora, justamente para o mercado estopar todo mundo e depois ele buscar uma região muito mais vantajosa e depois desencadear o movimento muitas das vezes para aquele lado que você queria. Então isso é muito comum. E aí a gente vê aqui exatamente esses topos nivelados, forma a piscina de liquidez, muita gente vende aqui, enche de stop loss aqui em cima, por isso que forma essa piscina de liquidez. Zona de order block aqui em cima, ó. Isso aqui é uma zona de order block, para quem tem dúvida do que seria, é exatamente essa região, tá vendo? É um candle, depois dele a gente tem essa explosão para baixo, o preço quebra fundos, quebra estrutura, né, para validar o bloco. Perceba que tem que ser um movimento forte como esse, tem ineficiências nessa movimentação, onde a gente tem pavis aqui, ó, no candle anterior, pavis no candle posterior aqui embaixo, que é o logo depois desse movimento forte. Isso aqui a gente chama de ineficiência, é um buraco na movimentação. Isso aqui mostra potencial participação institucional no movimento. Tem vários vídeos meus aí onde eu explico mais detalhado sobre esses conceitos. Tá? O que é order block, o que é essas zonas de indução, o que é liquidez, o que são esses termos, mudança de caráter. Se pesquisar aí dentro do canal, você vai ver muita coisa nessa linha, tá bom? E aí a gente vê, olha só, a gente mapeando esse cenário com antecedência aqui no time também. Se você puxar, ó, a gente falando sobre cripto, foi esse vídeo, se não me engano, deixa eu ver. Esse conteúdo aqui que a gente estava abordando sobre esse tema. Não, foi... deixa eu ver... Foi exatamente aqui, ó. Foi sexta-feira agora. Olha lá, a gente mapeando exatamente essa possibilidade. Então, ó, o desenvolvimento de uma mudança de caráter ali naquela zona para fazer um movimento como esse, tá vendo? Então isso aqui, cara, ajuda demais a você aprender a aplicar da forma correta, né? Todo dia eu coloco ali tudo que eu estou observando, isso ajuda muito na clareza de como executar as coisas da forma correta e, cara, você vive do mercado na marra ali, né? Não tem para onde correr, é só você seguir o que eu estou falando ali todos os dias. Então, muito bacana. Realmente um programa de formação que a gente faz. E aí, pessoal, lá, limpou a liquidez, buscou a região de order block, flow secundário, contra a tendência terciária. Você joga nos gráficos de... Ali eu estava no 15 minutos, né, agora. Agora eu vou jogar nos 5 minutos. Então, tá vendo? Sempre eu estou alinhando o tempo gráfico. Nesse caso, eu estou alinhando 15 minutos, que é a zona de liquidez, que é a região de order block, com os 5 minutos. Sempre macro e micro. É isso que vai fazer você refinar o estudo e encontrar um pontozinho de entrada dentro daquele racional, dentro daquele flow, dentro daquela região de oferta, dentro daquela região de demanda, dentro daquela captura de liquidez. Então, isso é muito importante, você refinar o tempo gráfico para um gráfico menor. Não tem regra sobre essa zona, sobre os gráficos que devem ser, ou então qual com qual, não tem regra, desde que seja um maior com um menor, beleza? Então ele pega na região de order block, ele está limpando toda aquela liquidez lá de trás, inclusive em cima desse topinho aqui também, e aí ele quebra esse fundo, tá vendo? Nesse movimento de baixa, de 3 ondas inclusive, ó, 1, 2, 3, igual aquele que eu expliquei para vocês, né? Faz a mudança de caráter com 3 ondas, quebra o fundo, movimento de 3 ondas, isso aqui confirma a quebra de fundo, isso aqui é um BOS, né? Movimento de 3 ondas chama BOS dentro do Smart Money Concept. Quebra um fundo, chama choque, mudança de caráter. Então a gente tem exatamente a confirmação da mudança de caráter a partir do movimento de 3 ondas. E aí, qualquer lugar aqui também, ó, qualquer lugar, pessoal, que você montar,
Esses exemplos estão muito bons para mostrar para vocês que você não precisa montar o trade aqui, ó. Ah, esse aqui é um order block, era o ponto de entrada. Na prática, pessoal, no trade profissional mesmo, cara, se você... Olha só, você tem que ter essa sacada, sabe? Se você entra aqui era um ponto de entrada, esse order block, ó. Gerou esse movimento forte, gerou uma ineficiência, tá vendo? É aqui o ponto de entrada. É esse o ponto de entrada dessa operação. Só que qual que é o risco retorno? Se você entrar nele e colocar o stop onde tem que ser, que é em cima dos topos, você está falando de 0,24%. Quem opera criptomoedas, que é esse ativo aqui, sabe que 0,24% é muito pouco. Não é nada. É muito nada. Então, se você entrar antes, sempre que o risco retorno está muito baixo assim, eu recomendo entrar antes, com certeza, porque você participa do movimento, já que você tem todo um contexto. Por que você vai ficar de fora? Porque se você entrar aqui onde o teste veio, ó, a gente está falando de 0,44%, ou seja, continua sendo nada. É o dobro daquele lá, mas não é nada, é muito pouco. É um risco extremamente baixo, tá? Muito baixo. Então, se você monta a operação ali, ó, onde o teste veio, que é antes do order block, que é exatamente nessa fair value aqui no caso, onde tem esse candle verde, tá vendo? Seria um ponto de entrada. Ou é aqui em cima os pontos de entrada. Em cima é melhor, só que quando o risco retorno está favorável, você pode entrar no de baixo, colocar o stop lá em cima, você vai participar do movimento de qualquer maneira, ou seja, time certo de entrada. Você vai participar da movimentação e vai estar arriscando tudo dentro do plano, tudo tranquilo, né? Tem que ter essa sacada, porque a gente está falando de trade profissional, a gente está falando de um negócio que você vai pegar um trade ou outro de vez em quando e vai viver do mercado. Não, para você viver do mercado, você está pegando trade bom toda hora, frequentemente. Consequentemente, você tem que ajustar as coisas para a realidade de como as coisas são de fato, que é exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Você não precisa pegar certinho no order block lá em cima. Se o risco estiver favorável, você tem que entrar antes do order block, é exatamente o que eu recomendo para todo mundo lá do time, beleza? E a gente vê isso na prática como é vantajoso. Então a gente tem exatamente essas configurações, você pode puxar aqui em outros ativos de Forex, por exemplo, GBP, USD. Ó, a gente teve uma compra aqui também que a gente mapeou lá no time. Aí está indo embora a compra, explodindo, que era a entrada de risco, já está desenvolvendo, ó, exatamente 82 pips, ou seja, um trade bem grande, né, com um risco um pouco maior, porque é uma entrada de risco. Então o trade é exatamente esse aqui, pessoal, para o desenvolver dessa movimentação toda. Aí, onde ele está lá, a gente está falando de um trade de quase 4 vezes o risco retorno, porque o risco é maior, mas olha só o contexto dessa operação. Olha só, o gráfico de 4 horas nesse caso, é um cenário bem macro. Olha só esses fundos nivelados, tá vendo? Isso aqui é um nível de suporte. O que acontece quando a gente tem um nível de suporte no mercado? Muito trader varejista fica comprando nessa região. A grande massa vai comprar nessa região. O que o mercado vai fazer? Vai estopar a grande massa. Vai jogar o preço para baixo. Olha a pressão que o preço caiu aqui. Cheio de indução. Capturou os stop loss todos presentes aqui abaixo desse suporte. Olha a zona institucional aqui. Olha a região de order block. Exatamente aqui é uma zona de order block. Esse candle preto, antes desse movimento forte de alta, com ineficiência, que mostra potencial participação institucional e intenção institucional nessa região de compra. Então tem interesse de compra institucional nessa zona. Olha aí, o preço disparando para cima, que a entrada era exatamente aqui nessa zona mais forte, tá vendo que está marcado. Tem aqui no time também a gente mapeando exatamente essa configuração. Ó, se eu for puxar aqui, deixa eu ver se foi aqui, enfim. Ó, a gente marcando a zona. Olha lá, pontuando sobre a zona de order block, pontuando sobre a entrada de risco. Enfim, a gente sempre mapeia todos os cenários, o antes e depois, a gente está pegando as operações. Então isso é time, tá vendo? Contexto. Contexto, risco-retorno. Você vê que se você entrar aqui, o risco-retorno está favorável, tem um contexto muito forte. Você tem ali esses alinhamentos, cara, já era. Esse aqui é um trade diferente. Trade mais arriscado porque é um cenário sem tanto um alinhamento de macro e micro, mas é um contexto forte para essa entrada de risco. Sem uma confirmação lá no tempo gráfico menor, que é exatamente quando a gente tem a entrada de risco. Mas basicamente isso também é uma operação muito boa, porém mais arriscada. Então sempre assim, pessoal, a gente sempre vai alinhando dessa forma e você vai entendendo os pontos de entrada, o time certo de entrada. E o insight que eu posso dar aqui para vocês nessa parte do conteúdo aqui do vídeo é que você nunca vai saber exatamente qual que é o ponto de entrada que o preço realmente vai buscar e você vai ter o time perfeito sempre. Não é assim.
é sempre trabalhando com um contexto, igual eu mostrei para vocês, alinhando várias confluências na operação. O que seria isso? Confluência é você juntar vários conceitos que unidos formam um contexto, né? E fazem com que aquela oportunidade seja realmente provável, né? Um contexto se junta com o outro e faz um cenário muito melhor, né? Então você pega ali uma captura de cá, um flow de lá, você alinha uma coisa com a outra, você forma um contexto forte de mercado que as probabilidades jogam de fato a seu favor. E aí, se você identifica uma oportunidade de trade que é uma verdadeira oportunidade de trade por conta de todo o contexto que você construiu, igual eu mostrei aqui para vocês alguns exemplos de como fazer isso, cara, aonde o risco-retorno estiver alinhado ali dentro da sua gestão, dentro do que faz sentido você arriscar naquela operação, dentro de um risco-retorno de no mínimo 3-1, 4-1, 5-1, tá vendo? Esse trade aqui, por exemplo, é de 4-1. Depois ele andou até muito mais, mas até o alvo aqui embaixo, que era um alvo bom, é um trade 4-1. Esses outros trades, ó, trade de 3, quase 4-1 também. Aquele que a gente viu ali no GBP, quase 4-1. Aquele do EURUSD é de 13-1. Ou seja, é um trade muito maior, 13-1, bem grande. Enfim, desde que o risco-retorno esteja favorável acima de 3-1, sempre assim, acima de 3-1, no mínimo, menos que isso não é uma oportunidade de trade, não vale a pena participar, por mais que tenha um contexto legal. E aí, cara, aonde você montar a operação ali, perfeito. Se tiver um order blockzinho para você montar a operação, melhor ainda. Se você for puxar aqui, por exemplo, ó, no EURUSD, nessa venda aqui em cima, ó, aquela venda ali em cima a gente mapeou também, eu trouxe lá no nosso grupo do Telegram, inclusive se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, que é gratuito, não é esse aqui, né, do time do Excelência Trade, onde a gente faz a nossa parte prática, mas é o nosso grupo do Telegram, onde eu mando muito conteúdo de ouro sobre sistemas de análise SMC, Smart Money Concept, todos esses conceitos por lá. Todos os dias eu estou mandando mensagens por lá, quase todo dia, né? Toda semana eu estou por lá. Então vale muito a pena vocês estarem lá no nosso grupo do Telegram também. O link está aí na descrição. Beleza? É um grupo gratuito. Esse cenário aqui, por exemplo, pessoal, olha só. Esse aqui é um ponto de entrada muito nítido. Olha só, o preço perde esse fundo nesse movimento de baixa. Muita liquidez aqui em cima. Se você for ver lá para trás, ó, a gente tem um topo gigante. O flow é de baixa. Olha o tempo gráfico de 5 minutos. Olha lá, o flow é de baixa no tempo gráfico maior, a secundária, lembra? Em cima dos topos está cheio de liquidez, olha o preço, capturando liquidez em cima dos topos. Você refina num minuto, sempre alinhando macro e micro. E você vai visualizar, ó, tá demorando para carregar, mas aí, ó. Aqui já tem um ponto de entrada nítido, tá vendo? Que é exatamente nesse order block, aqui tá nítido. Então qual que é o time de entrada, o ponto de entrada? O time é tudo isso que eu expliquei, o contexto. Agora, o ponto de entrada acaba sendo nesse order block. Aqui mitigou certinho, foi bom. Só que se você entrar aqui, é o que eu estou falando. Ó, se você entra aqui e coloca o stop acima, a gente está falando de 2,6 pips. Cara, é muito pouco. Sabe, se você entra antes um pouco para você não ter risco de não participar do movimento, já que se você entra embaixo um pouquinho, ó, a gente está falando de 5 pips. Ou seja, é muito baixo ainda. É um risco retorno muito vantajoso, porque olha o desenvolvimento depois. Isso aqui é um trade de 30 vezes o risco-retorno. Tá? Isso aqui é um trade de 30 vezes o risco-retorno. Então, olha só. Ó, vou colocar nem até lá embaixo, vou colocar até aqui. Ó. Depois ele caiu bem mais. Bem mais, então é muito mais que isso. Mas só aqui, a gente está falando de 25 vezes o risco-retorno, tá vendo? Então, se você arrisca R$100 nessa operação, por exemplo, você faz R$2.500 nesse trade. Beleza? Entrando aqui antes ou entrando aqui, desde que esteja com risco e retorno vantajoso. Agora, você não pode entrar antes se o stop ficar caro. Aí ficar desvantajoso, você sai da gestão, você começa a arriscar mais do que o ideal. Aí não. Aí você tem que entrar onde tiver o risco e retorno vantajoso. É sempre assim. Fechou? Vamos juntos, time. Conta comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão sempre me chamando. Sigam lá no Instagram, que tá cheio de conteúdo bacana por lá também. Entre no grupo do Telegram, o link está aí na descrição e vamos juntos nessa, beleza? Contem comigo, qualquer dúvida vocês vão colocando aí nos comentários também que eu vou estar respondendo vocês com o maior prazer. Espero que o vídeo tenha agregado. Contem comigo e vamos juntos. Valeu, fui! Valeu!